Eu gosto de dizer um negócio de complexo da lagosta. O adolescente, a criança tem aquela capa colorida, ela larga essa capa da fantasia e se torna um bichinho mais vulnerável, né? E que precisa achar o grupo para conseguir brincar e se relacionar. Agora, eu acho que os adolescentes têm essa questão de se sentirem muito julgados, serem muito julgadores, e acho que tudo isso se potencializa demais com rede social, e incluindo aqui os aplicativos de mensagem, sem que seja com imagem. Com aquela proteção da tela, eles às vezes se tornam mais livres para soltar coisas maldosas, que muitas vezes não soltariam se estivessem frente a Com frente. certeza. Nos conhecer e saber o que nos faz bem é muito importante, até porque, para cuidar dos outros, é preciso antes cuidar de si. Mas esse cuidar de si também não pode se tornar isolamento. Pelo contrário, a gente tem que ter pessoas à nossa volta para compartilhar a vida. Por isso, incentivar que crianças e adolescentes encontrem pares com quem possam trocar é mais do que incentivar uma vida social. É uma medida de saúde. Eu sou Astrid Fantinelli, jornalista e apresentadora, e esse é o Que Te Trouxe Aqui, um podcast e videocast criado pela equipe de comunicação institucional do Hospital Israelita Albert Einstein para promover a saúde por meio de histórias diversas, de quem tem um plano de saúde ou de quem usa o SUS, histórias reais e sempre com as recomendações dos melhores profissionais de saúde do país. Hoje nós vamos falar sobre um tema que atravessa a vida de todo mundo. Amizade. Como crianças e adolescentes fazem amigos? Como essas relações moldam o crescimento e o desenvolvimento deles? E como os pais podem ajudar sem sufocar? Para falar sobre isso, eu tenho aqui comigo duas convidadas especiais. Primeiro, eu apresento a doutora Maíra Terra. Ela é pediatra e ebiatra do Corpo Clínico do Hospital Albert Einstein. Ela também é chefe do Ambulatório de Puericultura da Santa Casa de São Paulo e membro do Departamento de Adolescência e do Núcleo de Estudos de Saúde Mental, ambos da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Além disso, é psicanalista pelo Instituto SEDES. Super bem-vinda, doutora Maíra. Muito obrigada, boa tarde, Astrid. É um grande prazer estar aqui tão bem acompanhada e para falar de um tema que me toca da adolescente que eu fui, da adolescente que ainda resta e dos atendimentos das crianças e do adolescente. Muito bom. Também temos com a gente a doutora Sley Tanigawa. Ela é médica e coordenadora de pós-graduação em estilo de vida no Ensino Einstein. Quem acompanhou a nossa primeira temporada do Que Te Trouxe Aqui, talvez reconheça do nosso primeiríssimo episódio sobre as Blue Zones. Quem não ouviu, aliás, vale a pena escutar e compartilhar, porque foi uma conversa ótima. Super bem-vinda de volta, minha doutora! Muito feliz de estar aqui, Astrid. Muito feliz de estar com você também, Maíra. E para falar sobre amizade, né? Que lá no primeiríssimo episódio, falando das Blue Zones, a gente falou que uma das principais... Um dos pilares, dos né? principais do pilares bem viver, né? É justamente dos relacionamentos saudáveis, né? Ter e cultivar boas amizades. Falou a palavrinha muito importante que é saudáveis. E como bem disse meu amigo Emicida, quem tem um amigo tem tudo. A amizade é um tipo de relação muito especial e que precisa existir. Na adolescência, em especial, os amigos vão tomando um papel muito importante na vida, né? Eles são referência, suporte emocional e trazem sentimento de pertencimento. E é a partir dessa convivência que eles passam a construir a própria identidade. Mas bora começar pelo bem básico, minhas doutoras. Quando é que a gente que está falando de crianças e adolescentes percebe que estão se formando essas amizades? Aliás, tem diferença entre amizade entre criança e adolescente? Tem diferença, sim. A de criança vai como uma coisa mais espontânea, pelo prazer do momento. Parece que eles são mais fincados no momento presente. E o que vai ser gostoso para aquele momento? O que Aqui dá agora. vontade? É o aqui e agora. E aí eles se juntam lá, brincam, se aproximam rapidamente, sem ficar fazendo muitas escolhas. E aí também se afastam e é fluido. Tá tudo bem. Né? Agora, de adolescente já é diferente, né, Maíra?
Eu gosto de dizer que a brincadeira da criança tem uma roupagem de fantasia, né? O que é real e fantasia se mistura. A criança, para começar, ela começa brincando sozinha, né? Os amigos imaginários. E aí, de repente, alguém mergulha na fantasia junto e elas estão duelando, é pirata, é fantasma. O adolescente, o que acontece, vai perdendo a espontaneidade, como a doutora falou, e vai apresentando sintomas de vergonha Uhum. e um sentimento de inadequação. Então, fica até com vergonha. Nossa, eu, criança, brincava dessas coisas de duelo. E então, esses dois sentimentos vão tendo essa nova roupagem. Eu gosto de dizer um negócio de complexo da lagosta. O adolescente, a criança tem aquela capa colorida, ela larga essa capa da fantasia e se torna um bichinho mais vulnerável, né? E que precisa achar o grupo para conseguir brincar e se relacionar. Então, acho que essa é uma diferença. Acho que um dos pilares da medicina do estilo de vida, talvez o mais surpreendente deles, realmente tenha sido, para mim isso impactou bastante, né? Porque a gente não estava acostumado com isso. A gente fala do bem dormir, o bem comer, o exercício físico, mas a amizade me impactou muito, porque ela seria uma questão muito importante num aspecto fundamental para a saúde. Então, como é que essas relações de amizade realmente impactam na saúde física, emocional das crianças e adolescentes, e qual é a influência de ter amigos e pertencer a um grupo de jovens? Acho que a gente pode dividir, né? Uhum. Começar com a senhora, doutora Sinei. Tá bem. Bom, pensar em brincadeira de criança, acho que é muita atividade, é muita correria, brincadeira e pula. E isso tudo vai ajudando a criança a não só se desenvolver nas suas parte psicomotora, mas também emocional, de ver como é que, puxa vida, ele sente. Ele não sabe nomear às vezes, mas ele sabe o que aquelas brincadeiras ou o que acontece ali no meio vai causando nele. E aí, conforme cresce, vai vendo também o quanto que estar com a turma e tudo mais ajuda a descomprimir também, né? Muito de estresse, de tensão, quanto que dá a sensação Então, de isso é uma questão de saúde segurança. mental. Saúde mental. Pilar do estresse, né? Estar com amigos ajuda a gente a se sentir pertencente, ajuda a ter válvulas de escape, ter os momentos de prazer. Puxa, quanto que a gente não passou de tempo no telefone na adolescência, chorando as pitangas para alguma amiga, Muito. né? Tudo isso vai se construindo e até dos relacionamentos que não vão dando certo, aí você aprende a perdoar, sente o que é ser agredido e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, isso é muito importante, né? Evolutivamente, o ser humano, desde o primata, assim, ele é gregário, ele se sente seguro quando está com outras É pessoas. natural. O contrário é que não É é. natural, o contrário que não é. E aí, quando a gente sente falta de estar com outras pessoas, a gente fica no estado de alerta. Porque para o nosso cérebro mais primitivo, cuidado, você está vulnerável. E aí, você estando com os seus pares, você se sente mais seguro. Mas claro que isso depende da qualidade das relações, né? Claro. Tem uma coisa que, uma frase de uma adolescente que ela sintetiza bastante o que é essa saúde emocional que o laço com o outro promove. Ela fala para mim, doutora, eu quero ser diferente, mas igual a todo mundo. Então, eu Olha acho. a confusão na cabeça da. Porque o outro, né? Então, o adolescente estar em pares legitima o próprio sujeito que ele vai experimentando, né? O adolescente, ele sai dessa capa vulnerável e ele vai vivendo experiências e se formando a partir disso. A personalidade vai se formando por essas vivências, por esses grupos. E quando eu falo quero ser diferente, então ele tem um afastamento natural da família e vai se enlaçando no olhar do outro, mas igual a todo mundo. Eu preciso disso para pertencer, para existir. E eu sempre gosto de dizer do laço como saúde emocional e saúde mental mesmo, né? Como prevenção e promoção de saúde mental, não é à toa que o símbolo do suicídio é um laço, né? É muito importante a gente enlaçar esse adolescente na sociedade, inclusive a própria Organização Mundial de Saúde, quando ela fala de definição de saúde mental, ela fala sobre um pertencimento, contribuir ao social. Um pertencimento saudável.
A gente vai ouvir histórias que ilustram bem como as relações de amizade podem ser intensas e desafiadoras. Chegou a hora do nosso quadro Sala de Espera. Aqui trazemos casos de pessoas que viveram na pele os desafios e as alegrias das amizades de crianças e adolescentes por quem são responsáveis. A primeira história veio da Renata. Ela tem 46 anos e trabalha como advogada. A Renata também é mãe da Elis, de 12 anos. Esse relato está na voz da Renata, mas a conversa foi feita com ela e com a Elis. Então, Renata, o que te trouxe aqui? Abre aspas. Na minha infância e adolescência, eu fazia amigos com certa facilidade. Sempre fui extrovertida, alegre e acho que sou uma pessoa acolhedora, que gosta de ter gente por perto. A Elis também não tem muita dificuldade de se relacionar com as pessoas, embora às vezes ela se considere tímida e prefira ficar mais com o grupinho dela. Ela estuda na mesma escola a vida toda. No ano passado, ela quase saiu por uma questão pedagógica, mas resolvemos que ela ficaria porque não se sentia pronta para se desfazer, especialmente de 2 grandes amigos que ela tinha desde os 4 anos. Só que aí, depois que tomamos essa decisão, ela recebeu a notícia que justamente esses amigos estavam deixando a escola. Há anos ela estava acostumada a ter aquele grupinho e nunca tinha ficado longe deles por tanto tempo. A gente percebia que ela estava com medo de acabar ficando sozinha. Além disso, uma outra grande amiga dela, embora ainda estivesse na escola, acabou se afastando da Elis. As coisas aconteceram sem que a gente e a Elis conseguissem entender muito bem o que efetivamente se passou para motivar esse afastamento. Mas ela foi pouco a pouco parando de falar com a Elis até que elas se tornaram realmente colegas de sala de aula. A Elis sofreu muito com tudo isso, chorava bastante em casa e às vezes queria mudar de escola no meio do ano mesmo. Deixávamos ela extravasar, mas também procurávamos mostrar para ela que essas situações poderiam acontecer em qualquer escola e que ela poderia se aproximar de outras pessoas. Também falamos bastante sobre como nem todo mundo precisa ser nosso melhor amigo. Algumas pessoas a gente mantém só como colega e tudo bem. E com outros, a gente vai estabelecer amizades mais profundas. Foi difícil, mas ao longo do ano, a Elis conseguiu se aproximar de outros colegas. E à medida que ela se aproximava dessas pessoas, nós tentávamos incentivar. Recebeu um convite para ir para a casa dessa pessoa? Perfeito, vamos levar. Também recebemos várias pessoas aqui em casa. Quando chegou o aniversário dela, demos um jeito de organizar uma festa um pouco maior para que todos esses novos colegas e possíveis amigos também viessem. No final do ano, ela já estava super próxima de uma nova amiga e de um novo amigo. Eles se uniram por diversos interesses comuns, especialmente os livros. Ao mesmo tempo, ela conseguiu manter contato com aqueles 2 amigos que saíram da escola, especialmente online. Eles têm um grupo de WhatsApp por onde conversam todos os dias e, na medida do possível, vão à casa um do outro. Eu acho que foi um ano rico, mas difícil. Eu sinto que entrou nesse processo um fator que é a chegada na pré-adolescência. Esse período da vida costuma ser mais desafiador, mesmo para fazer novos laços? Ela pergunta. E além das atitudes que a gente tomou, teria algo mais que eu pudesse fazer pela Elis nesse processo sem pressioná-la ou interferir demais? Bom, bora responder as perguntas da Renata, começando por essa que é excelente, que é isso, esse período da vida costuma realmente ser mais desafiador, mesmo para fazer novos laços. Sim, é um período mais desafiador justamente por essa exposição, essa vergonha e esse medo do outro, né? Do julgamento do outro, né? Sim. Então, isso está sempre permeando as relações e rompendo também. Os adolescentes têm rompantes que fazem parte. Então, se manter num grupo, às vezes, né? E acho que a Elis mostra essa dificuldade, é desafiador, né? A gente vai mudando muito, né? E principalmente esses amigos que a gente já carrega da primeira infância, às vezes na adolescência, Não encaixa. mudam os interesses. E aí não É. encaixa. Então, tem um sofrimento, sim, de sair. Agora, você mesmo falou sobre a questão da menina, né, da adolescente, ter falado, eu quero ser eu,
mas eu também quero pertencer àquele grupo. Eu acho que isso talvez seja uma conversa até mais recente, porque a gente tem empoderado tanto, principalmente as meninas, para ser o que é, para ter o cabelo que quer ter, para ter o corpo que quiser ter, seja você mesma. É uma frase comum, mas aí na hora de se misturar a um grupo, de se unir, né, a um grupo, isso pode complicar um pouquinho, né? Sim, mas eu tenho a impressão que os adolescentes muitas vezes querem ser uma pedrinha de uma cor diferente no meio Sim. daquele conjunto de pedras, sabe? Quero ter alguma coisa que em mim seja especial, que chame mais atenção. Por isso que a gente vê muitas vezes alguém que pinta o cabelo de alguma cor, sabe? Sim. Se veste de alguma maneira diferente para ter essa diferenciação. Isso é positivo. É positivo, faz parte da construção de quem ele vai se tornando. Quer ser, né? Ou imagina que quer ser, né? Faz parte. Agora, eu acho que os adolescentes têm essa questão de se sentirem muito julgados, serem muito julgadores, e acho que tudo isso se potencializa demais com rede social, e incluindo aqui os aplicativos de mensagem, sem que seja com imagem. Com aquela proteção da tela, eles às vezes se tornam mais livres para soltar coisas maldosas, que muitas vezes não soltariam se estivessem frente a frente. Com certeza. Vem cá, a Renata tomou várias atitudes para fazer a Elis fazer novas amizades, né? Incentivou a filha a ir às festas. Se não era convidada, vai. Fez reuniões na casa. Ela fala até que conseguimos fazer uma festa maior para abraçar todo mundo, né? Os amigos, os colegas, enfim. Tem algo mais que essa mãe poderia ter feito nesse processo? E aí, ampliando, né? Como é que os pais podem ajudar os filhos a fazerem novas amizades, mas, ao mesmo tempo, obviamente, sem interferir demais, né? Eu acho que a Renata foi muito bem, né? Ela foi uma boa mediadora. Eu acho que os pais têm que sair do papel principal, de conduzir, né? Que na infância tem esse controle, e saber soltar, mas também ajudando a construir a narrativa. A Renata e o companheiro, eles fazem né? Eles falam, olha, Elisa, aconteceu isso, essa amiga, né? Então, assim, é mostrando uma narrativa maior. Então, talvez sendo uma facilitadora, né? uma facilitadora, exato. Então, e inclusive também uma facilitadora do meio de transporte. Então, ela leva, ela traz, ela promove que o ambiente venham outros amigos, né? Essa festa de aniversário, eles promoveram sem ser os atores principais. É saber organizar o evento e sair, né? Eu acho que e só se consegue isso, não é fácil, né? Quando a gente organiza, a gente quer ser parte também. E os pais aprenderem a ser mais secundários, porque na infância eles são heróis, na adolescência os amigos da festa são mais importantes. Pode dar real, doutora. Não somos mais principais. Não. E aí, eu acho que a gente tem que elaborar a nossa adolescência, porque se tem uma aresta aí, sabe uma pontinha que ficou minha, de um eguinho lá, isso toma... Sabe mãe querendo roubar um pouco a cena? Então, às vezes... E que acontece, né, doutora? Acontece muito frequente, né? E ainda assim, nesse sentido do que fazer, outra coisa muito linda que a Renata e o companheiro fazem é de acolher as emoções da filha e dar uma olhada para isso. Então, acho que assim, também trabalhar a autoconfiança, trabalhar o que ela está sentindo, assim, deixar ela mais forte para enfrentar tudo isso, eu acho que aí é um papel bacana dos pais, assim, também, para a criança ir navegando. Agora, uma coisa que a Renata conta, e que é muito comum, é que ela percebia um dos medos da Elis com relação a estar sozinha, né? Ela teve 2 amigos que saíram da escola, considerei uma traição, inclusive, nem avisaram que iam sair da escola, mas a única amiga que ficou acabou dentro da escola se afastando dela. Talvez aqueles motivos, vai mudando de interesse, uma começa a namorar, a outra não está namorando, enfim. Né? São N motivos que podem fazer com que isso aconteça. Mas o medo do isolamento, eu acho que é muito latente, principalmente nos adolescentes. Então, como é que a gente explica para eles isso que ela falou aqui tão claramente, que às vezes adulto não percebe? Realmente, tem amizade que pode ficar para trás, é um momento da sua vida. A amizade é um processo. Mas como é que a gente explica isso para um adolescente, já que tem adulto que não entende? Sim, eu acho que primeiro a gente se vulnerabilizar, dizer que o medo do isolamento, o medo da solidão é um sentimento humano. A gente também passa por momentos, né? A gente pode
ter medo de ficar sozinha. Quando a gente coloca essa conversa franca com a filha, com o filho, eu acho... Se der para exemplificar, melhor ainda. Exato. Eu falo que a vida não é um quebra-cabeça, né? Porque os adolescentes têm aquela imagem que vão achar a tampa que falta, então aquela amizade BFF que vai grudar. E eu falo, a vida tá mais pra resta um. Aliás, o termo é maravilhoso, BFF, né? Best Friend Forever. O que é pra sempre hoje, né? Eu falo, a vida tá mais pra resta um. Então, eu sempre tenho um buraquinho faltando, né? A gente vai atrás, tenta preencher, aí sobra outros buraquinhos. Então, dizer que esse medo é humano é a primeira coisa. E a outra coisa, acho que falar sobre o luto das amizades. Você falou uma coisa de aproximações sucessivas, né? As aproximações são sucessivas e, às vezes, os rompimentos são muito bruscos. Sim. Então, viver esse luto, né? Eu usei a palavra traição. Né? Eu fiquei triste por ela. Foi forte pra mim isso. Não, é forte. Romper uma amizade é um luto de como se aquela pessoa deixa de existir. Então, tem tempo, a gente precisa respeitar meses, senão a gente vai patologizando os lutos. E a gente tem que reconhecer a importância. Bom, aquela pessoa foi importante pra mim, não é? Aquela... Não foi, é constituinte do que eu sou, mas agora eu preciso me abrir para outras coisas. Quando a gente consegue elaborar e falar que aquele grupo foi importante nesse momento. E os pais são importantíssimos para esse acolhimento. De explicar isso, né? E deixar a luzinha acesa, né? Tipo, tá tudo bem, pode voltar para casa, a luz tá acesa. Se sentir sozinho. Se quiser o colo continua aqui, né? E fico pensando quanto que essa insegurança, esse medo, né, de ficar sozinho, essa insegurança de não ser aceito, tem a ver também com o quão corajoso o adolescente tem que ser para dar o primeiro passo, para ir se aproximando de outras pessoas. E muitas vezes é se aproximar não de uma pessoa, mas se aproxima de um grupo que já está lá quase que solidificado, né? E aí de se dar essa atenção de abertura do grupo. É uma dinâmica que eu acho que é aí que a gente vai trabalhando uma coisa importante, que é a nossa musculatura social, né? Que é um músculo que a gente tem que ir treinando, essa habilidade social de fazer a leitura do outro também, de possa ir mais um pouco. Saber como chegar. Como chegar. Procurar as afinidades. Aliás, ela se encontrou num novo grupo graças a uma afinidade que foi o livro. Então, acho que o papel da arte, o papel dos esportes na construção desses vínculos é muito importante. É muitíssimo importante a afinidade, né? Ou conhecer um pouco mais do mundo do outro, porque quanto que a gente, quando é adolescente, que descobre uma banda, descobre um tipo de som que gosta, né? Que a gente descobre cinema, tipos de filme e tantas outras coisas. Essa troca, assim, vem conhecer um pouco do meu mundo, o que foi construído até aqui e do outro lado. Eu te apresento o meu, ou vamos os dois curtir esse mundo fantasioso e maravilhoso da cultura, ou do... Enfim, de tudo. A arte, o esporte é juntar outros tipos de interesse fora da bolha, né? Porque, assim, a bolha da escola, a mãe escolheu a escola, a bolha do bairro, os pais... Agora, quando você vai para a arte, para o esporte, você escolheu aquilo e você encontra outras pessoas que furaram essas bolhas e foram parar ali. Então, isso amplia de uma maneira, a gente para de tentar se encaixar naquele grupo, né? Que gasta energia, sabe aquela calça que não cabe mais? Aquela capa da lagosta, não adianta voltar para esse lugar. Vamos gastar energia com... Então, acho que a arte, o esporte e esse bem coletivo, né? Então, eu tenho um time e defendo uma causa comum, né? Isso de perder e ganhar junto, isso aproxima muito. Agora, vem cá. A Renata comentou também que a Elis manteve contato com os amigos que saíram da escola graças à tecnologia do WhatsApp, né? A tecnologia pode ser uma boa arma para a manutenção, né, dessas amizades? Há o aspecto positivo da tecnologia? Com certeza. As duas fazendo assim, ó. Com certeza, com certeza. Acho que esse foi um dos motivos também dela ter surgido, imagino, né? Quando surge um aplicativo de mensagem, não é pensando que as pessoas vão usar aquilo ali e resumir a amizade só aquilo. É assim, puxa, vamos facilitar essa comunicação entre as pessoas. Não, tudo, lá dos primórdios, Lá dos né? primórdios. No Orkut, Isso. não sei se teve alguma coisa antes. Era tudo criado para estreitar amizades, né? Mas como que isso é utilizado é que... É que foi como foi mal utilizado é um caminho. Mas eu entendo como o mesmo caminho daquele que
A senhora já citou, nós não ficávamos horas. Você é mais nova do que eu. Eu ficava horas no telefone conversando, num tempo que se pagava por impulso. Então, olha os impulsos, era caríssimo ficar falando no telefone. E eram horas. Eu mesma hoje não sei que tanto assunto que eu tinha. Acho que a gente ficava voltando. Porque eu me vejo, às vezes, pensando, jamais verbalizando, que tanto assunto que tem que ficar ali. Mas tem assunto, né? Eu acho que a gente não pode... A gente tem que contextualizar o que a gente está falando, né? O mundo pós-pandemia. O mundo pós-pandemia. A pandemia nos mostrou a importância da tecnologia para manter relações. Então, eu tive adolescentes que se ancoraram muito de vídeos. Então, me manda o vídeo, eu sou essa figurinha, brincar Sim, totalmente. Então, eu acho que isso foi muito positivo. E hoje eu vejo também o aspecto positivo da tecnologia no sentido de agregar esse amigo da primeira infância, da escola, que ressurge na sua rede social. Então, eu acho que isso é importante também. E de organizar e ritualizar os eventos. Eu tenho uma memória, assim, da minha adolescência, que eu tinha um amiguinho com uma agenda. E aí, uma vez, a gente jogou a agenda pro ar, meio da aula, e falou, vai cair uma data, e essa data a gente vai se reunir numa pizzaria todo ano, 21 de outubro. E aí, a gente anotou em todas as agendas, anotava, fazia contagem regressiva na lousa. Puxa, hoje em dia, você manda uma reunião, um link, e é muito fácil de organizar o rolê, né? Acho que os pais também ajudam nessa serem facilitadores do rolê. Então, acho que a tecnologia tem isso também, de conseguir até agregar, não é só o meu grupinho aqui do clube. Eu posso ampliar isso. Então... É um jeito de usar ela para o bem. Ao mesmo tempo, eu acho, aí vocês que estudam isso, eu acho que a pandemia, que foi cruel para todos nós, foi um pouco pior para os adolescentes, os pré-adolescentes. Eu tenho um filho que tinha 11 anos de idade. E, ao mesmo tempo, que conseguiu muito bem fazer as aulas online, que conseguiu manter as amizades, ou jogando, que eles ficam se falando ali, né, dentro do jogo, eles todo dia se reuniam. Eles brincaram mais do que brincavam normalmente no período normal de aula que a gente teve. Mas eles perderam o traquejo social. Eles perderam o chegar, né? Eu tenho um menino. Então, o chegar numa menina ficou complicado, porque eles se falam melhor por aqui do que aqui. E aí? Como é que a gente avalia e elabora isso? A gente já está elaborando alguma coisa que é proibir o uso de equipamentos eletrônicos dentro das escolas. Reflexo disso que eu estou falando. E de muito mais, né? Exato. É porque eu acho que também, como é mais fácil e tira algumas barreiras de desconforto de você estar junto, acabaram se resumindo muitas vezes as relações a ficar jogando. Eu já tive situação de levar amiguinho para brincar na minha casa e o menino não saía do celular, não parava de jogar. Então, assim, são coisas que os adultos, sim, têm que ir fazendo, dando um contorno, um limite. Eu tenho uma história maravilhosa que aconteceu semana passada. Uma amiga minha levou o sobrinho para conhecer a família no interior da Bahia. E o menino levou um videogame. Ele é um menino da cidade grande, que os pais trabalham, ele vai para a escolinha, mas fica um tempo e tem o seu videogame lá, que tem um nome lá. E aí, na volta, ele virou para a tia no avião e falou: tia, foi tudo maravilhoso, mas da próxima vez eu não vou mais levar o meu jogo, porque eles não querem mais brincar na rua. Olha. Só querem ficar agarrados na televisão. É muito significativo isso, dos novos tempos, principalmente. Então, eu acho que aí faz uma diferença. Eu já tinha pensado nisso, de ser uma criança de uma cidade grande, que não dá mais para brincar na rua em São Paulo, e de ser uma criança de uma cidade menor. E quando a gente tira a tela de cena, no começo tem esse estranhamento, porque tem que voltar a fortalecer o músculo social lá para lidar com outras pessoas. Mas uma coisa que eu vejo muito bacana de várias escolas fazendo, agora que proibiram o celular na escola, é assim, ajudar as crianças e os adolescentes nesse processo. Então, assim, sabe, de ter karaokê, de ter jogos, promovendo algumas atividades direcionadas para dar um impulso inicial, assim. E acho que os nossos, nós, responsáveis,
temos que ajudar muito nisso. O diretor da escola do meu filho me ligou. O que você acha de fazer um DJ? Eu falei, rapaz, conversa com o Gabriel. Eu não falo nada, mas eu acho a ideia ótima. É. Ensinar a fazer alguma coisa, voltar. Mas eles pegaram muito rápido, hein? Uhum. Eu já estou percebendo, que é muito recente, mas eu estou percebendo já com as minhas conversas. E aí, beleza? Sem celular? Tá tudo certo? Ah, tudo certo, não usava muito. Ah, usava, mas não era... Eles perceberam que era quase que um vício. Você nem sabe por que tá usando. Exato. Passado o período de abstinência, né? Porque É. eles viveram um período Aquela meio de semana de choque. Virou a chave mesmo. Você chega nas escolas, mudou. Tá brincando. Você escuta mais grito de peguei. Eles falam que... discurso deles, assim, ontem mesmo. Melhora minha atenção, eu tô menos ansioso. Percebem? Eu usava o celular porque eu tinha medo. Pessoas mais incluídas, menos pessoas excluídas, assim. Tudo que eles negavam um tempo atrás. Porque quando eu, como mãe, contra-argumentava, caras, você não pode, porque tira o foco, você não tá conseguindo. O meu filho adora ficar ouvindo música e fazendo a lição de casa. Eu também fazia isso quando era adolescente. Mas, pô, com fone dentro do ouvido eu não fazia. A música estava tocando aqui na sala, e a gente consegue abstrair e focar só aqui. Consigo, mamãe, eu consigo prestar atenção em 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Mentira. Agora tá percebendo, então, que não era assim. Eles estão percebendo, assim, tá mais calmo, dorme melhor. É impressionante, assim. Eles realmente demoramos para tomar essa atitude e eu só tô vendo coisas muito positivas. Agora, voltando para nosso tema central, que é a amizade, e agora a gente está falando de escola, como é que... as escolas são o espaço onde geralmente essas primeiras amizades acontecem. Acho que, né, a maior parte dos casos está ali dentro das escolas. Como é que as escolas podem interferir assim, ajudar nessas relações de amizade, tanto na infância quanto na adolescência? Eles têm um papel nisso. Eu acho que tem como os pais têm em casa também, né? A família, de trabalhar a questão de valores, de respeito e de fazer aquela mediação, de estar de olho no que está acontecendo, identificar quem que está isolado, onde que está rolando bullying, quem que está fazendo o quê. Isso daí eu acho que tem um papel muito, muito importante. Acho que a escola, ela é também provedor de espaços públicos. Então, quando a escola promove o campeonato do esporte, um estudo do meio, eu tenho uma adolescente que eu brinco que ela é pré e pós-estudo do meio. Porque o estudo do meio te exige muita coisa. Com quem você vai no ônibus, com quem você vai dormir no quarto. E a escola fez um papel bonito foi sorteio, o quarto foram todas as meninas e com a professora que elas gostavam. Então, ela minimizou essa falta de traquejo que a pandemia trouxe para esses jovens. Essa menina estava tão ansiosa com o estudo do meio, ela vinha toda fechada, com o rabo. Depois do estudo do meio, ela estava... Então, a escola fez uma programação, vai ter a festa do pijama. Então, eu acho que esse papel da escola, de programar o campeonato da escola, o estudo do meio, para onde a gente vai, a gente faz a ponte com os pais, então a gente vai todo mundo para casa de fulano. E a gente tem que lembrar que as escolas públicas podem fazer isso também. Não estamos falando que todo o estudo do meio tem que ser uma viagem para uma cachoeira, para um parque nacional do não sei o quê. Pode ser uma coisa no final de semana na escola. Pinacoteca, Ou também aqui, inclusive, existe verba para isso. Vai visitar o Museu do Ipiranga. Mas eu estou falando de abarcar também a comunidade. Você levar para dentro da escola a comunidade. Fazer uma feira de ciências aberta para pais, ou fazer, sei lá, o dia da horta. Aquele projeto Escolas Abertas, né? Que de final de semana ficava aberto para receber as famílias. Eles viram que tinha menos depredação, por exemplo. A senhora falou no passado, esse projeto não existe mais? Eu não sei se existe ainda. É porque eu parei de ouvir falar nele. Eu bom também. A gente checar. Checar o fato. Da horta, eu tenho uma história. A escola promoveu uma horta e os alunos eram responsáveis. E aí esse menino morreu à horta. E estava rolando uma eco, um congresso de sustentabilidade. Aquilo moveu ele tanto e empoderou. Agora ele é tão ligado às questões ambientais, então a escola, através dessa horta, que mobilizou todos os adolescentes a cuidarem e a se responsabilizarem e contextualizou com o que está acontecendo, aquecimento global. Eu acho que isso é fantástico. Esse papel da escola é muito importante para os laços. Então, a gente está cuidando de uma horta, a gente está cuidando de um time. Eu acho que isso
É Olha, essencial. eu agradeço muito a Renata e a Elis por terem contado essa história pra gente. Espero que essas novas amizades que a Elis fez continuem e se mostrem tão especiais quanto as dos amigos que saíram da escola. E não perde contato no WhatsApp, não, hein? Marca encontro. A segunda história de hoje é a da Dora. Ela tem 35 anos e trabalha como gestora de projetos. Ela é mãe da Vivi, de 13 anos. E eu pergunto, Dora, o que te trouxe aqui? E ela nos contou. Ao longo da vida, eu tive mais desafios em manter as amizades do que em fazer. Como meu pai é militar, a gente se mudava muito e isso dificultava manter as amizades em um tempo em que não existiam redes sociais. Então, desde que a Vivi é pequena, sempre tive uma preocupação muito grande com as amizades dela e, inclusive, interferi mesmo algumas vezes. Uma dessas situações aconteceu quando a Vivi era pequena. Uma grande amiga dela, a Isadora, tem uma mania de eleger uma pessoa para ser a pessoa dela, como ela mesma diz. No começo eu achei bonitinho aquele negócio de melhores amigas para sempre, mas isso começou a gerar uma cobrança excessiva em cima da minha filha. Tinham coisas do tipo, a menina chorava na escola dizendo que estava se sentindo largada. E nessas brigas, ela segurava a minha filha de um jeito que machucava mesmo. Chegou em um ponto da situação que eu tive que chamar a mãe da menina em casa e conversar com ela de uma forma mais séria sobre o que estava acontecendo. Essa mãe é uma pessoa que eu conheci pela amizade da Vivi com a Isadora. Mas nós estreitamos o laço e nos tornamos realmente grandes amigas. Ela super entendeu a situação, conversou com a filha dela. Aí melhorou. A Isadora e a Vivi têm uma relação saudável de amizade até hoje. Outra situação mais recente foi um caso de uso de maconha dentro da escola. Tem uma outra menina, a Nádia, que estuda no mesmo colégio da Vivi, que mora perto da gente. Então, eu e a mãe da Nádia nos revezamos para dar carona para as duas. Nessa de ir e voltar da escola, como elas não são da mesma sala, as duas ficam se atualizando do que aconteceu no dia e acabam me contando algumas coisas. Um dia, a Vivi estava falando que tinha uma menina da sala dela, chamada Luana, que andava com seda, maconha, cigarro e isqueiro na mochila. E no recreio daquele dia, uma outra menina bateu na porta da sala dela e colocou um dinheiro na mochila da Luana e pegou algo que a minha filha ficou na dúvida se foi um cigarro ou maconha mesmo. No dia seguinte, eu marquei uma reunião com a coordenação da escola e expliquei a situação. A coordenação ligou para os pais da Luana e, de fato, eles abriram a mochila dela e encontraram tudo lá. Eu não sei como a família da Luana lidou com essa situação, porque ela não era tão amiga da minha filha, então não tinha contato com esses pais. Mas eu fiquei bem contente com o posicionamento da escola, que inclusive levou bem a sério essa questão de uso de substâncias. Teve outra situação, até de um menino da sala da minha filha, que ele e os irmãos mais velhos levavam vape escondido para dentro da escola e fumam no banheiro. A escola descobriu, reformou o banheiro, colocou um lavabo aberto e deixou os inspetores mais alertas para vigiar isso e evitar a evasão da sala de aula para fumar vape escondido no banheiro. A minha filha conversa muito comigo, diz que não usa nada, nem cigarro, nem maconha, nem vape. Eu realmente espero e acredito que isso seja verdade. Mas, e se no futuro não for e ela não me contar? Ela está entrando na adolescência e sei que o grupo começa a ter uma influência cada vez maior. E não vai dar para eu necessariamente ligar para os pais, porque talvez eu nem conheça esses pais ou até mesmo os amigos. Como agir nessas situações? Bom, doutoras. Eu quero só deixar uma coisa bem clara: todos os nomes que a gente usa aqui são completamente fictícios, tá? Nomes, assim, aleatórios, tá? Bom, doutoras, agora é com a senhora. Como é que a gente age quando uma filha ou um filho começa a usar qualquer substância? Ela não falou aqui, mas acho que tem uma portinha aí importante, que é o álcool. Aí agora esse vape, e aí outras drogas, e ele tá ali para pertencer a um grupo. E acho que esse é um dos grandes medos dos pais, né? Da palpitação. E é algo muito comum, não é comum hoje, sempre foi. Sempre foi. Sempre foi assim, né? É. Faz parte até, né, da adolescência, essa coisa de transgredir, Sim. de romper com algumas coisas. Mais uma vez, e a gente ficar de olho, né, como pais e como escola. Não é para ser amigo, é para
ter o carinho, esse cuidado, mas assim, tem esse papel de responsabilidade também, de vigilância e botar limites e conversar. Explicar por que que aquilo faz mal, se bem que hoje em dia tem sido muito falado sobre isso, mas Super. sempre conversar, né, sobre por que que aquilo ali faz mal, por que que aquilo ali é proibido. E, gente, eu acho que não tem quem não tenha o telhado de vidro, né? Então, tá sempre de olho, sempre de olho. Completamente. Eu acho que entender, né, cada situação. Então, por exemplo, por que que foi no banheiro da escola, né, assim, e aí, será que não sabe dizer não? Porque tem aquele adolescente que sabe que faz mal, que sabe, não quer, mas não consegue dizer não. E aí a gente vai ter que trabalhar a autoestima dele. Como é que a gente diz não, né? A gente vai entrando numa, porque não consegue dizer. Ou não, tava curioso. Teve um adolescente que falou pra mim, eu quero experimentar energético. Aí eu pensei, por que energético? Aí a gente vai tentando ver de onde vem essa fantasia, sabe? Puxando o novelo. Ai, mas você sabe o que que faz energético? Ele aumenta a frequência cardíaca, dá mais batedeira, ansiedade. Aí, bom, então, também saber se foi uma experimentação, se foi porque não sabe dizer não, se foi para tentar transgredir a regra da escola. Então, tô bravo mesmo com a escola, eu quero, sabe, pôr fogo no parquinho e aí fumar. Então, eu acho que cada caso é um caso e entender os riscos, porque daí a gente pode ter uma pessoa que está experimentando e uma pessoa que está usando, por exemplo, para esquecer alguma coisa, para relaxar. A gente usa uma escala de Kraft, que é para entender se é o lugar do desejo, se é o lugar da dependência. Aí a gente precisa escalonar isso para profissionais, né? Acho que também não é só tarefa dos pais e da escola, acho que eles têm que articular e também do psicoterapeuta, às vezes do psiquiatra, para a gente entender. Então, acho que individualizar cada caso, entender em que lugar que está entrando, por que está entrando naquele momento, ou não, estou me sentindo muito sozinho. E aí a droga está entrando nesse lugar. Acho que é uma maneira da gente lidar com isso, porque a informação eles têm, a gente também demonizar, falar, o vape causa câncer de pulmão, eles Não, o que sabem eu mais que a falo é gente. tipo, É. converse com isso, converse com calma, não converse com Uhum. raiva, Exato. acolha. A minha primeira pergunta quando eu descobri que bebeu foi, gostou? Depois eu perguntei o que bebeu. Depois eu fui indo e fui Uhum. indo. E aí, depois de uma longa conversa e tal, ele percebeu que a minha reação não foi a que ele esperava, porque ele achou que eu fosse trucidar, né? Falei, o que que adiantaria eu trucidar? Ia interferir na minha pressão arterial e você ia, com proibir, você ia fazer escondido. E sabe o que aconteceu? Diminuiu, Sim. não tem mais tanto interesse. Eu percebo que os outros começaram a conversar mais comigo. Agora, tem uma história que preocupa, que não só são as suas questões de saúde mental. Ali, essa história barra numa questão de polícia. Tinha uma menina pré-adolescente vendendo ou cigarro ou droga. Aí a gente também tem uma outra questão, que acho que eles não contabilizam. Eu me atentei agora por conta dessa história. Uhum. Porque se você está vendendo, você está traficando. E isso é muito grave. Que dizem, né, que um dos problemas, né, por exemplo, de você permitir que um adolescente comece a ingerir bebida alcoólica e você não fazer nada, Interferir. é que vai abrindo espaço para ilicitude. Ah, já fiz aquilo que era proibido, então tem essa outra possibilidade. Não abrir esse espaço para ilicitude é bem importante, né? Totalmente, não. É tipo, né? Não é aceitar e vamos todo mundo beber junto agora. Não, é tipo, tá errado. Eu não gostaria, não imaginei que fosse assim, tá errado. Aí você vê que bebem coisas que são o fim da fila Pior qualidade. na desgraça, né? Porque é uma desgraça. Beber é muito ruim. Né? A última, e a gente também não sabe, né, quem pode beber uma dose e tudo bem por uma vida, e quem não pode beber a segunda, que se transforma num alcoólatra. São tantos os agravantes que eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é manter a calma e conversar. E, num caso mais sério, levar para um Sim, profissional. profissional. Com certeza. Isso que você trouxe muito bonito, Maíra, assim, de entender por que fez, é super importante também nesse trabalho do, poxa, precisamos parar isso, mas assim, não é essa proibição simples. É
Tem até uma teoria que tem o nome de imunidade à mudança. Que assim, é por que a gente faz o que a gente não quer fazer. Ou que não pode fazer. É uma pergunta maravilhosa, né? E que ganhos estão escondidos ali, Uhum. né? Então, que ela trouxe de um jeito muito lindo. É a solidão, tô muito ansioso e não tô conseguindo lidar com isso. Ou se é só um experimentar. Aí são caminhos muito diferentes de conduta depois. Astrid, queria elogiar a sua conduta, assim, de ir pelas beiradas, né? Você foi Uhum. conversando, não adianta perguntar, e aí, o que... Não, você vai... Não, na verdade, a minha conversa foi no dia seguinte, Sensacional. né? Eu percebi o cheiro. Falei, você bebeu? Aí ele, bebi. Falei, o que você bebeu? Vodka. Falei, e gostou? Falou, mais ou menos. Falei, então tá. E, sabe, e no dia seguinte foi ter a conversa. Porque não adianta. Não adianta. Não adianta a gente trabalhar Foi uma decepção? Sim, foi uma decepção. Ia adiantar eu dar um sermão ali naquela hora? Não ia adiantar. A conversa no dia seguinte foi muito mais produtiva. E o canal de comunicação continuou aberto. Porque o que a gente tem que ter é canal de comunicação. Que é uma coisa que ela tem, né, com a filha. E o que é maravilhoso. Agora, vem cá. Tem uma coisa que ela também falou que é muito interessante. Quando eles são pequenos, a gente organiza tudo. Né? A gente se torna, né, ganha novas amizades, amiga dos pais, dos coleguinhas e tal. Mas, quando chega na hora da adolescência, eles se tornam autônomos. Eu não conheço metade dos pais dos amigos do Gabriel. E aí, a gente vendo alguém num comportamento de risco, digamos, porque tudo é risco, né, gente? Né? Fumando um vape ou tomando lá as suas primeiras doses, né? Como é que a gente age nessa situação? Porque acho que ela ligou para ela, bom, enfim, ela foi para a escola, ok, mas acho que ela ligou para alguma mãe. E aí, como é que a gente lida com isso? Conta ou não conta? Viver é um risco, né? Viver é um risco. Que parece, Rosa, tem uma... Viver em grupo é um É risco. um risco. Acho que eu tenho uma metáfora que eu gosto muito de usar, que é da pipa. Então, e os adolescentes entenderem que... Então, a adolescência pode ser um cabo de guerra, mãe e adolescente, pai e adolescente, né? Tá. E aí você puxa de um lado, então você não tá confiando nele, você vai puxar, e eu falo pro adolescente logo de cara, você vai perder. Você vai perder o seu cinema com seus amigos. Se sua mãe não confiar, vai dar ruim. Você não vai pra próxima festa, ela sentiu o cheiro, você mentiu. Mas a adolescência pode ser uma pipa. Então, teve uma conversa no dia seguinte, ou seja, a sua mãe emprestou... O que você fez pro seu filho? Você emprestou a sua função executiva. O lobo frontal que os adolescentes não têm, que é aquela parte da cabeça que organiza, pondera, avalia vantagens e desvantagens. Eles terminam... Essa parte termina de se formar com 24 anos. Então, também a gente não pode exigir que ele tenha todo esse jogo de cintura que, às vezes, a gente também escorrega. Tava preparada para ser até os 18, viu? Até os 24. Vem com esse papinho de lobo frontal não tá formado e não entendeu? Por outro lado, justifica muita coisa, né? Tá bom. Mas a gente empresta isso para eles e aí eu falo, olha, tá vendo quanto sua mãe confiou em você? Né? Ela foi, e aí ela vai soltando como uma pipa. Então, usar disso, né, eu acho que é muito importante dele entender, inclusive falar, putz, a hora que ela não confiar mais, ela vai ligar para todas as mães, vai todo mundo puxar, vocês só perdem. Então, eu acho que é um jeito da gente lidar com quando que a gente quebra sigilo, quando que a gente não quebra, a gente como médico também faz isso, né? Quando que eu vou lá e falo pra mãe, tipo, experimentou álcool uma vez, eu vou ligar pra você, eu tô com uma adolescente e falar, Astrid, seu filho... Não, porque eu tô entendendo que foi uma experimentação. Agora, todo fim de semana, tá bebendo pra esquecer, eu vou falar, olha, você tá se submetendo a algum risco ou submetendo alguém a algum risco, quebra de sigilo, perdeu. Cabo de guerra, perdeu, vamos tentar de novo, restabelecer a confiança. E eu acho que usar a rede de apoio de professores é importante. Outros modelos identificatórios. Eu tenho uma adolescente com transtorno alimentar que ela foi contar para a professora de inglês.
Foi a primeira pessoa que trouxe para a mãe que chegou até mim. Então, também diluir essas responsabilidades é importante, porque senão é demais, né? A mãe tem que quebrar o sigilo, a mãe tem que comunicar a escola, A mãe tem que falar com outra mãe. Calma lá também, né? Agora, como essa mãe se comporta quando ela tá vendo que pode existir alguma amizade de risco, né? Tem aquelas amizades que, né, você, poxa, você fica meio com o pé atrás. O próprio caso que ela trouxe, Sim. né? Eu acho que é diálogo, né? Tem coisa que é chamar para conversar. É chamar para conversar. Ter os fatos, explicar os porquês, né? De não ficar só no eu acho que. Ah, É com base em fatos que você também tem o seu posicionamento. Mas acho que mãe tem um negócio empírico. Tem. A minha mãe acertou em todas. Sim. Não quero você andando com esse cara por causa disso. Imagina, mãe, não. Ela estava certíssima. E aí a gente vai vendo a gente acertar com os nossos filhos também. Mas, mais uma vez, é uma vida deles, é o quanto que a gente interfere, né? Até onde que a gente vai. Mas o diálogo eu acho que é importante existir. Agora que não é Slay profissional, é Slay mãe falando, né? Tem uma filha que tem 19 anos que várias vezes ela chegou para mim e falou assim: bem que você falou, bem que você me alertou. Acho que vai sempre do tom da nossa conversa, né? É. Que ela só voltou com a devolutiva para você, porque você deve ter conversado com ela num tom bom, num Sim. tom acolhedor. Acolhedor. Não de juíza, né? De valores morais dos outros. Não, é de cuidado. De cuidado. É diferente. É. Vai diferente. Agora, acho muito interessante que a gente está falando muito aqui de mãe, mas é pais responsáveis, cuidadores. Super. Né? Eu sempre tento lembrar, gosto de ficar falando pais, mães e responsáveis. Pais, mães e responsáveis. Mas a gente sabe que recai muito nas costas da mulher esse cuidado, principalmente com saúde. A gente está falando de saúde aqui, né? E aí, aqui, não a Slay profissional, a Slay mãe falando também, eu tenho muito claro, assim, que, né, a gente não... precisa de uma vila, precisa de um povoado para você criar um provérbio africano maravilhoso. E é verdadeiro, assim. Então, com os amigos dos meus filhos, assim, não com todos, né, mas com alguns pais, a gente tem, assim, desde que eles eram menores, sabe? Coisa assim, a gente tem que ter olho em todas uma os rede lados, de proteção. assim, É uma rede de proteção isso. Bom, a gente está falando aqui um pouco de coisas ligadas a relacionamentos que podem levar para o uso de drogas lícitas ou ilícitas, mas a gente tem, no caso dela, um relacionamento abusivo, né, de uma menina, por parte de uma menina que sufocava ela. E aí ela, muito, na minha opinião, corretamente, chamou a mãe da menina e, graças a Deus, essa menina conseguiu, porque a maior vítima, eu acho até que era a menina abusiva dessa história, né? Agora, quais são os sinais, assim, que uma criança e um adolescente precisam ficar atentos, ou, no caso de criança, talvez até mais os pais, né? Para saber que isso está acontecendo. Ela está sendo vítima de um relacionamento abusivo. Normalmente, os relacionamentos abusivos, e eu fico muito feliz que os meus adolescentes tá com essa linguajar tá na boca deles, né? Porque eu imagino, boba da minha adolescência, se eu tinha alguma ideia do que é relação tóxica, do que é uma relação abusiva. Então, isso é importante. Até eles me perguntam, você acha que isso é abusivo ou não? Então, me conta, vamos lá. Mas, normalmente, começa insidioso. Muito sedutor. Então, puxa, aquela amiga que te oferece, que te empresta as coisas. E, de repente... E te cobra. Um ciúmes excessivo e um jogo emocional. Então, se você não for, eu não vou. Porque você não foi. E começa a ter essa cobrança excessiva em cima da adolescente. Então, isso é e humilhações também. E tem uma coisa que eu tenho perguntado muito... Tem uma relação midiática por trás dessas relações abusivas. Elas meio que fomentam, até esses BFFs, esses perfis. Então, eu tenho perguntado muito, assim, para os adolescentes, qual que é o seu algoritmo, né? É muito interessante perguntar isso para eles e acompanhar o algoritmo deles. O algoritmo seria o que está passando ali na telinha deles, tipo, né? De relações. E aí você vai vendo várias relações abusivas ou aquelas coisas de tipo, eu dei uma mancada, mas aí depois são muitos presentes e declarações de amor e fotos. Então, acho que é um bom caminho da gente começar a olhar, assim, para os adolescentes, para que eles olhem isso de uma forma... Ter um filtro com relação a isso, né? Não romantizar o abuso, né?
Eu já vi muito feed da coisa da traição. Aí depois que perdoa, Isso. deu uma bolsa, deu não sei o quê. Diamantes, né? Pelo Coisas. amor de Deus, isso não existe. Exato. Vem- E eles os adolescentes estão meio, tudo bem, né? Tudo bem, não? Como assim? Não. Né? Vem cá, outro tópico importante para a saúde de crianças e adolescentes é entender essa linha muito tênue entre a zoeira saudável e o bullying. Isso é difícil, né? Bom, eu interpreto assim, a zoeira saudável não te faz mal, vamos dizer assim. Não te faz mal. Eu acho que o bullying é quando entra num lugar de sofrimento maior. A zoeira é aquela zoeira que a pessoa nem liga, sabe? O meu filho tinha, quando ele começou a se abrir mais para ter mais amigos, ele ganhou um apelido Uhum. carinhoso, assim. Mas aí a escola veio com uma história de não queremos nenhum apelido. E aí ele falou, não, isso é importante para mim. Eu achei muito interessante, sabe? Então, entra, acho que no Aconteceu a sentido... mesma coisa comigo. Começaram a apelidar ele de fonte de chocolate. Meu filho é preto. E eu, a princípio, falei, toda bolada, né? Atenta, né? Você fez a... E eu, ó... Aí ele falou, mamãe, não tem o menor problema. Eles acham eu gostoso. Aí, beleza. Isso é saudável. É o Isso é saudável. chega até, nesse caso, até ser carinhoso. Mas essa questão do bullying, ela é tão importante. Do bullying e do cyberbullying, que a gente, nessa temporada, vai fazer um episódio especificamente, inteirinho sobre isso, mas não tinha como eu não dar mais uma pincelada, porque é muito importante, porque a gente precisa explicar para crianças e adolescentes quando uma relação não está fazendo bem. Quando aquilo dali ultrapassou o limite. Seja do ciúme. Ciúme, eu tenho ciúme de amiga, mas tem limite. Quando que aquela zoeirinha, né, virou uma xenofobia, virou uma coisa de racismo. Sim. Eu sempre falo, bullying pode ser uma brincadeira, uma zoeira, mas é repetida, então tem que ser repetida. E dolorida. E Muito é obrigatório, o agressor, ele quer causar mal à pessoa. Ele sabe que aquele apelido é ruim para aquela pessoa e ele vai e cutuca na ferida. Essa é a diferença entre bullying e uma brincadeira ou um apelido, assim. Então, tem uma relação de assimetria de poder. Então, quem tá apelidando e quem tá sendo apelidado, ele se mantém nesse lugar de opressor e oprimido. Sim. Então, isso é muito importante contar para os adolescentes, porque eles ficam na dúvida mesmo. Esse apelido, essa brincadeira, bom, foi repetitiva, te causa dor? Essa pessoa goza em cima do seu, né? Sobe em cima da sua dor. Então, isso é bem importante de deixar os adolescentes, inclusive o cyberbullying, né? Que é o bullying que não esquece lá, fica registrado. É bem importante empoderá-los da diferença entre brincadeira e bullying. E, de novo, a escola tem que ter um papel fundamental nisso daí. Não é só rastreio. Eu falo que hoje em dia é busca ativa. E eu acho que as escolas estão melhorando. Eu tenho algumas experiências com escolas em São Paulo que eles são espertos porque eles estão identificando adolescentes cuidadores, adolescentes que têm uma escuta dentro da turma e que podem reportar a pessoas especializadas com isso, de combate ao bullying na escola. Então, elas identificam mais rápidos entre os grupos. Sim. O sigilo é mantido, né, desse adolescente, ele não é exposto, e aí para a escola fazer a intervenção o mais rápido possível. Então, é agente ativo, através desses adolescentes cuidadores. Tem até congressos hoje em dia de adolescentes cuidadores que fazem o combate ao bullying. Porque também precisam ser fortalecidos, porque eles podem também ter medo de falar, porque eu vou ser o dedo duro da escola, eu vou ser a próxima vítima se eu falar. Mas se você empodera eles, trata isso com muita seriedade, com muito cuidado... E esse nome é muito bom, né? Adolescente cuidador, eu gostei. Vem cá, outra coisa que chama atenção no relato da Dora é que ela e a Vivi têm uma relação aberta, boa, de comunicação. Elas têm uma comunicação construída, que é o desejo, o sonho de muitos pais. Mas uma relação mãe-filho, pai-filha, pai-filho, pai-filha, e todas essas variações possíveis, ela é muito diferente das relações de amizade. Eu vejo muita mãe falando assim, eu sou amiga, né, do meu filho.
Eu tenho um pouco de medo disso, porque eu acho que ser muito amiga também, você pode estar colocando em risco a sua autoridade. Porque vai ter uma hora que você não vai ser amiga, né? Aliás, para educar, eu falo que eu falei muito mais não na minha vida do que sim. Era não, 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 não. Então, como é que se constrói uma relação mais horizontal mesmo? Eu acho que eu usei a palavra legal, que foi a comunicação, mas que também promova o respeito. Tua amiga é a fulana, eu sou sua mãe, Uhum. eu sou seu pai. Isso é super importante. É super importante. Uma coisa é você ter uma comunicação boa com seu filho, ele sentir que confia em você, pode te falar. Mas eu sempre desconfio essa história assim de, ai, me fala tudo, Ah, não fala não. né? Não, não, a gente Acho que não não fala pode se não. enfiar nesse no fala tudo. Não. A gente tem que ser um lugar de confiança para eles, mas de vamos deixar eu fazer tudo. E aí, quando você quiser falar o seu não, como é que ele vem, né? Como é que vem essa aceitação? E quando eu pergunto como a gente constrói, é como mesmo, na Sim. prática. Você sabe que os pais têm um estudo que mostra, pais, vocês gostariam, pais, mães, cuidadores, que o pediatra, o ebiatra de vocês falasse sobre educação parental, te empoderasse? Respondem que sim. O seu profissional sabe falar isso? A grande maioria fala que não. A gente tem falado na pediatria de estilos parentais. A gente tem 4 estilos. O autoritário, e o permissivo, nenhum dos dois, os dois extremos. O que aconteceu? A gente teve uma educação mais autoritária e para até quebrar a gente foi mais permissivo. E eu acho que a pandemia, a permissividade, até porque putz, o mundo estava tão difícil, a flexibilidade, então vai, filho, fecha a câmera, dorme aí, né? E aí o que aconteceu é que faltou, então, um foi muito autoritário, não usava os adolescentes para argumentar, para refletir, e o outro foi permissivo, muitas escolhas na mão dos adolescentes, o que é extremamente ansiogênico, todas as escolhas. Eles precisam de contorno. Crianças e adolescentes nos pedem contorno o tempo todo, né? Contorno é a nova palavra para o limite? Limite. É Ah, tá. limite. E aí a gente Contorno, fala... vou passar a usar. Eles precisam de contorno. Então, tem o autoritário, tem o Permissivo permissivo, demais. tem o negligente e Não. tem o autoritativo, que a gente fala que é o democrático. Então, tem regras, sim. Temos as regras tem que ter horário, tem que ter a sua idade, né? Tem que ter aquela coisa, ó, eu te libero, porque... Mas sempre eles participando das decisões, entendendo vantagens, Entendendo. desvantagens, ó. Entendendo. Então, esse é o estilo parental que a gente está tentando fazer uma educação parental, quebrar um pouco também muito a psicologia positiva aqui desse permissivo e do autoritário. Então, super difícil, né? Uma linha tênue, que hora a gente tá meio para lá, o Mas gráfico, super possível. mas é isso que a gente quer esse estilo democrático. Bom, vocês conhecem o estudo que eu vou falar agora, mas eu achei ele tão interessante e ele é de muita utilidade para todos nós, pais, mães e responsáveis. Estuda na Universidade de Stanford. Ele analisou cérebros de crianças e adolescentes enquanto elas ouviam uma gravação da voz da mãe dizendo 3 palavras sem sentido. E depois, uma outra gravação com as mesmas 3 palavras, só que ditas por alguém que elas não tinham nenhuma relação. O que eles descobriram, ligando lá as crianças, as máquinas, tomografia, a máquina que estava vendo tudo isso, que crianças de até 12 anos, a voz da mãe ativava regiões do cérebro ligadas à recompensa muito mais do que a voz da desconhecida, né? Isso daí vale para a parte do cérebro que ajuda a determinar qual é a informação social, me corrijam se eu estiver errada, era a mais válida. Portanto, a mãe era ouvida por essas crianças de até 12 anos. A partir dos 13 anos, meu amor, o negócio se inverte, mas é completamente. Os adolescentes passaram a prestar muito mais, o cérebro reagia prestando muito mais atenção a uma voz desconhecida do que a voz da mãe. Então, aquilo que acho que todo pai, toda mãe, sobretudo de adolescente, constata é que, na medida que eles vão crescendo, o outro, né? O outro ambiente, os amigos,
um professor, eu uso o preparador físico dele, eu uso várias pessoas. Tem mais influência sobre o adolescente do que a própria mãe. É física, gente, isso, né? É cerebral, é involuntário. Então, neste sentido, a gente foi lá construindo aquela amizade, né? Eles não contam tudo, mas a gente acredita que sim, né? Como é que a gente equilibra isso? Eu me esforcei tanto, nem é o meu caso, tá? Me esforcei tanto para ser amiga do meu filho, para que ele me contasse tudo, para que ele ouvisse o que eu tô falando, e na verdade ele não me ouve, ele só ouve os outros. Isso faz parte da construção do Esse estudo é adulto, incrível, né? né? Que ele vai ser. É muito incrível esse estudo. É muito incrível. Eu tenho certeza que esse estudo dá nó na garganta de muitos pais, né? E cuidadores. Mas é da gente aprender também como cuidar e ir soltando a linha da pipa também e entender que isso é importante. Do mesmo jeito que dormir é importante que ele vá passando por essa transformação para a construção do adulto que ele vai Da ser personalidade depois. dele, mas a gente volta para uma coisa que você já falou. Nós somos uma rede. Provérbio africano. A gente precisa de uma aldeia para educar uma pessoa. Então é comum lá em casa eu falar pequenas coisas. Não, Gabriel, bota essa gravata para ficar mais bonito. Não, não, não. Aí dá 3 latidas. Aí eu falo, Léo, que é o maquiador que está sempre lá em casa. Léo, por favor, dá um papinho ali com ele. Não falo na frente dele. Falo, Léo, vai lá dar um papinho com ele. Aí volta ele com a gravata. Isso é maravilhoso. Bom, primeiro, legitima a medicina do adolescente, os professores, todas as pessoas que estão no entorno. Esse estudo é recente? Ele é de 2020. Ele É recente. recente. Eu acho ele libertador, porque ele comprova a teoria do provérbio africano. A gente está falando a mesma coisa, Astrid. Às vezes, a minha consulta, eu não estou falando nada de diferente com você, mas talvez eu tenha uma chance um pouquinho maior. Isso é libertador, então, para você contar com rede de apoio. E também para a gente construir essa rede, a importância dessa rede. Que seja um padrinho, que seja a psicóloga, a ebiatra, a pediatra, que seja um professor. Muitas vezes são professores. Muitas vezes. Muitas vezes. E saber que não é sobre a gente. Acho que isso também é libertador. Ele não tá não colocando a gravata porque ele quer te irritar. É porque é o cérebro Pode dele. ser também. Mas não é tudo sobre a gente também, né? Porque a gente fala, não, a mamãe me atendeu muito e falou, não é sobre mim, essa raiva toda, essa coisa que ele não me escuta, né? Então, eu acho Não é porque não ama. Não é porque não mais por aí. Acho que é, tem muita mãe que entra nessa essa onda ruim. No outro dia ele verbalizou isso. Ele verbalizou. Falei, mas por que você estava daquele jeito? Porque eu só queria te ver irritadinha. Assumir o papel que não é mais herói também, né, dos pais. Tá bom, então. Bom, Dora, muito obrigada por você nos contar a história da Vivi, que nos proporcionou desdobrar isso em tantas questões. Esperamos que ela passe pela adolescência com tranquilidade e que seja uma fase de descobertas incríveis para vocês duas. Agora está na hora do nosso quadro, nessa nova temporada, o Reações Adversas. A ideia é que as minhas médicas comentem uma fake news que costuma aparecer muito no consultório, relacionada à especialidade de vocês, tá? E também, claro, ao tema do nosso episódio. E, claro, vamos dar a informação correta, a informação verdadeira. Então, vamos começar com a doutora Maíra, como pediatra e ebiatra, a médica de adolescentes. Qual é a fake news mais comum sobre amizade na infância e na adolescência que chega lá nos consultórios? Eu acho que eles sempre falam a amizade vai durar para sempre, ou quando eles brigam, eles falam que nunca mais vão falar. Então, eles usam esse sempre nunca. E aí a gente vai desconstruindo essas eternidades, que a gente fala que o adolescente tem uma distorção temporal, né? Então, as urgências são irrevogáveis. Então, o vestido da formatura do fim do ano é para agora, mas a prova de matemática começar a estudar às 3 da manhã. Então, a gente desconstruir esse sempre nunca, a relação de tempo, eu acho que é uma boa fake news para a gente trabalhar em cima das amizades. Ótimo. E a senhora, doutora Slay? Atenção, senhoras e senhores, porque nem sempre você acha que seus filhos estão dormindo e eles estão mesmo, porque eles ficam no celular
E aí essas conversas que são em bandos do grupo deles, das turmas, que avançam noite adentro, quando tá todo mundo dormindo. A gente não sabe o que acontece, mas a gente também não sabe tudo. Mas tem um impacto também no sono, que é uma época em que eles precisam dormir, em que isso é muito importante, mas eles têm ali uma ferramenta maravilhosa na mão deles e que acaba roubando horas de sono e aí tendo um impacto no desenvolvimento cerebral, do corpo como um todo, crescimento e para a saúde mental. Nesse caso, a fake news está dentro da própria casa Tá da dentro pessoa. da própria casa. Vem cá, eu sempre agradeço por essa luzinha com relação à fake news que a gente recebe aqui, porque informação correta vale ouro. E a gente agora dividiu com vocês. Eu sugiro que o celular não durma mais no quarto. Nem o seu, nem o deles. Acho que as urgências têm limite, né? Tá todo mundo ali? Tá todo mundo ali. As outras urgências podem ser menos urgentes, né? Agora chegamos àquele momento do nosso quadro Receita e Retorno, aqui a gente pega tudo que a gente conversou até agora e transforma em dicas assim, rápidas e práticas. Vou começar de novo com a doutora Maíra. O que responsáveis por crianças e adolescentes podem fazer para ajudar a construir relações de amizade saudáveis? Então, ser facilitador, mas sem ser o ator principal, né? Acho que preparar e deixar. Ser essa pipa de ter um controle sim, ter regras e também poder organizar o rolê, né? Fazer o grupo do WhatsApp da festa da filha, acho que isso também. Ter o diálogo aberto e reconhecer as nossas fragilidades, né? Então, saber que relações são difíceis, a gente também tem medo de solidão, a gente se colocar também vulnerável nesse momento aí da lagosta do nosso filho, da casca vulnerável, acho que são coisas... A autenticidade e a sinceridade, quando a gente lida desse tema de uma maneira muito humana e contando até nossas experiências e nossos fracassos como Super. amigos, eu acho que essa é uma dica que vale ouro. Assim. Super. E, doutora Cilei, para os responsáveis aí que percebem que realmente vão precisar interferir, porque existe uma situação de risco nessas amizades com os jovens, como fazer isso de uma maneira civilizada, legal? Bom, em primeiro lugar é colocar a sua casa em ordem, né? Você voltar para a casinha, se acalmar, esperar a sua poeira baixar. Refletir, elaborar. Refletir, elaborar. E aí, acho que através de conexão com essa fala de cuidado, aquilo que você falou, é muito a forma como a gente leva o que a gente está pensando, né, para os nossos filhos. De trazer não com esse ar do julgamento, que é difícil difícil demais, mas trazer muito assim como cuidado, com esse tom mais acolhedor e só presta atenção. Não minimizar a inteligência do filho também, tipo, não, olha, você é inteligente, para observar esse cenário como um todo. Mas também eu acho que tem muito claro que o teto de todo mundo é de vidro. Né? Todo mundo está sujeito ao filho usar vaping, usar álcool, sofrer bullying, que a gente tem que perceber, mas também ser quem está fazendo bullying. Para tudo isso, a gente cuida muito bem, dá o nosso melhor, mas nós não somos o único fator em tudo isso, né? Tem um monte de coisa em volta. Olha, foi uma conversa maravilhosa. Minha cabeça estava assim com milhões de outras questões, porque eu acho a adolescência uma fase muito rica, muito rica. Eu preparei o meu filho para vivê-la. Sempre falei para ele, você vai ser adolescente é maravilhoso, você vai descobrir tanta coisa incrível. Jamais falei aborrecente, jamais. Porque eu realmente acho uma fase incrível, mas de cuidado redobrado, né? Então, comunicação, olho no olho, é fundamental. Muito obrigada, doutora Maíra. Muito obrigada, doutora Cilei, de novo, por compartilharem tanto conhecimento e nos ajudarem a entender melhor esse universo das amizades infantis e adolescentes. Até a próxima. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Agradeço super o convite.
crescer é lindo, mas dói. Dói até no osso. Tem rede social para te seguir? Ó, e você que está ouvindo a gente, gostou do episódio de hoje? Então já segue o podcast e videocast na sua plataforma de áudio preferida ou se inscreve no YouTube do Einstein para não perder nada dessa nova temporada que tá super especial. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!